Fala galera, tudo bem? Mais um videozinho aí para discutir uma provocação feita pelo professor Lara Rezende sobre uma questão macroeconômica que perpassa aí pela nossa discussão atual sobre a reforma da Previdência. Bom, ele fez um artigo onde ele diz que é impossível um país dar um calote em sua própria moeda. Se moeda representar um valor em si, obviamente isso é uma verdade, mas a moeda não tem um valor em si, né? Ela representa um valor e esse valor é representado pela possibilidade do que aquela moeda consegue comprar. Então ela representa o valor e não tem um valor. E se as pessoas não podem comprar nada com aquela moeda, obviamente ela não tem valor algum. E o valor de uma moeda, ele primeiro é representado pela necessidade de você ter que pagar os seus impostos em moedas locais e além disso ele é representado pela capacidade que uma nação tem de produzir bens e serviços atrativos a um determinado grupo. Então, quando você tem muita moeda e pouco produto ou serviço, ou seja, pouca oferta, o valor que essa moeda representa é muito pouco, porque você vai fazer uma divisão. Então, é como se cada uma unidade de moeda fosse uma ação de um grande sistema financeiro que produz produtos e serviços e você pode ter acesso apenas se adquirir aquela ação ou aquela moeda. Portanto, se um país produz pouco, a moeda vale pouco. E quanto mais moeda, menor vai ser a representação desse valor. Dito isso, quando um governo emite mais moeda para pagar uma determinada dívida, a única coisa que ele está fazendo é desvalorizando todas as demais moedas ao redor e o nome disso é inflação. Então, na verdade, sim, ele pode dar calote à sua própria moeda e o nome desse calote é inflação. E isso já está bem documentado há mais de 100 anos de teoria macroeconômica. Não 100 anos, mas há mais ou menos 80 anos de teoria macroeconômica. E dito isso, a gente precisa entender uma outra provocação que ele fez, que um governo que gasta muito, mas gasta bem, mesmo sendo irresponsável, não tendo um equilíbrio fiscal, mas tem gastos com uma boa qualidade, e aí ele não define bem o que é qualidade, mas eu diria que um governo que gasta bem, ele tem que perseguir 3 princípios de economia política, que são eles os princípios alocativos, ou seja, tornar as relações econômicas o mais eficiente possível. Um exemplo é promover um exemplo de política alocativa, né? Seria melhorar a eficiência de um determinado sistema, por exemplo, investir em infraestrutura para melhorar o escoamento de produção. Então você torna os custos de escoamento, que são custos que não geram benefícios a ninguém, menores. E aí assim você consegue trazer produtos mais baratos do centro produtivo para o centro consumidor. Um exemplo, outro princípio de política pública é o princípio redistributivo, ou seja, suas políticas têm que ser progressivas e não regressivas. Progressivas é aquela que beneficia mais quem é mais pobre, e regressiva ao contrário, beneficia mais quem é mais rico. Um dos exemplos de uma péssima política que nós temos são a nossa política tributária, que tributa proporcionalmente mais quem tem menos renda, ou seja, uma política regressiva. O sistema previdenciário hoje é uma política regressiva. Universidades públicas são políticas regressivas, então assim, grande parte das nossas políticas públicas hoje vai de encontro e não ao encontro de um princípio de política econômica. E para finalizar, um princípio estabilizador, ou seja, você precisa ter uma estabilidade no sistema econômico e também uma estabilidade social para que a vida das pessoas seja um pouco mais previsível, dado que o mundo é totalmente incerto. Isso aí você pode até pensar em termos de políticas de combate à violência, apesar de ser uma política eminentemente alocativa e também redistributiva, porque quanto mais violência, a violência incide sobre quem é mais pobre, então quem é mais pobre sofre mais com a violência, então é uma política regressiva, é uma política que reduz a eficiência do sistema e também gera instabilidade, né? Você tem um país muito violento, geralmente ele perde a sua estabilidade política, porque ele está... a vida das pessoas perde muita qualidade, então não necessariamente você pode ter um governo sendo sustentado em um país com severos índices de violência, como é o caso do Brasil. Então hoje nós estamos pondo em xeque todas as políticas, e essa provocação dele de dizer que um governo que gasta bem, mas não tem responsabilidade fiscal, é preferível a um governo que gasta mal, mas tem responsabilidade fiscal, é uma verdade em si, porque
a responsabilidade fiscal não é um objetivo, e sim uma condição. O objetivo é você perseguir políticas públicas. Portanto, se para você perseguir políticas públicas de qualidade, você precisa ser, em algum momento, irresponsável do ponto de vista fiscal, ou seja, gastar mais do que arrecada, essa diferença, esse déficit gerado, é um déficit que está sendo utilizado para sustentar algo positivo. Do contrário, se é um político que é fiscalmente responsável, mas as políticas são ineficientes, são regressivas e não mantém a estabilidade de uma nação, esse é um péssimo governo, mesmo com uma estabilidade fiscal. E essa discussão é interessante porque a cartilha que a gente está impondo hoje nas reformas brasileiras é uma cartilha perseguida agora na Argentina. E você não está tendo um resultado profícuo lá na Argentina. E uma das explicações é que, na realidade, você primeiro deveria reformar o sistema de impostos, no sistema tributário, para depois você atacar os gastos. Simplesmente porque o sistema fiscal é o principal dilema de toda a nação, né? Como que ele sustenta os seus gastos públicos. Então, hoje você tem um sistema regressivo. E aí, se você altera a questão dos gastos e você torna gastos menores, não necessariamente você está melhorando a qualidade desse sistema. Já o sistema regressivo, você não precisa ter controle de onde que você vai gastar, mas você consegue ter controle exatamente de onde que você vai retirar cada centavo. Portanto, o gasto, você não consegue garantir o retorno, mas a sustentação do sistema, a tributação, você consegue garantir de onde que está vindo aquela fonte daquele recurso. Portanto, é muito melhor você sempre, quando você for fazer uma reforma estrutural, você partir primeiro da origem dos recursos para depois atacar pontos mais sensíveis, que são da onde que está sendo aplicado esses gastos. Dito dessa forma, eu espero que esse debate tenha ficado um pouco mais claro para vocês, e se vocês tiverem alguma questão, podem deixar o comentário aí. Um abraço e divulguem aí, porque essa dúvida ou essa questão pode ser importante para mais gente.